Oi, Suelmi. E aí, boa noite a todos. Satisfação estar aqui. Um abraço para você, João. Espero que seja uma noite de estudos e de pensar o dia 19. Pode continuar aí. Eu estava falando, né, que o termo índio, né, a gente tem o dia do índio e a Semana dos Povos Indígenas, e o termo ele é do colonizador, né? Que a gente tinha na América toda uma infinidade, um número enorme de povos, com línguas, com religiões diferentes e tal. Sim. E, claro, né, o etnocentrismo transformou todo mundo em índio, e a gente teve todo um processo histórico, né? E ao mesmo tempo uma luta toda, que é essa que você vai falar, e ao mesmo tempo essa denominação acabou virando uma espécie de bandeira, né, para a população indígena, para as populações indígenas que ainda lutam hoje pelos seus direitos, né? Uhum. E eu estava só falando um pouco disso. Gente, esse aqui é o professor Suelmi, que gentilmente aceitou nosso convite para a gente falar sobre o assunto, tá? Formado em História pelo UFMT, também mestre em História pelo UFMT, foi secretário, eu não me lembro, você foi secretário Eu acho que eu também não de... me lembro. É de Ah, cidades desculpa, do município de de Cuiabá e cidade, foi de agricultura familiar no desculpa, estado. desculpa, sou meio Agricultura familiar. Desculpa, eu sou meio informal, eu esqueço Não, as tem coisas. problema. Isso aí não tem problema. Às vezes eu também me esqueço. Ah, tá certo. Tô brincando. E aí ele vai falar um pouco sobre esse processo da escravização dos povos indígenas do século XVIII em Cuiabá e a colonização, o processo de colonização em Cuiabá, que de alguma maneira está próximo do que nós temos de material histórico no museu, porque o Museu de Arte Sacra, para quem não sabe, não é só um museu que trata de questões religiosas, né? É um museu que fala da colonização, porque nós temos peças e tem a narrativa, né, da colonização do século XVIII. Então, achamos importante que esse momento pudesse acontecer aqui, pelo museu. Boa E noite, Suelmi. Muito obrigado. boa noite, obrigado. Eu queria agradecer a Viviane pelo convite e ao pessoal do museu aí. É um prazer estar aqui, né, conversando com essa galera que segue aí o museu e ampliar o horizonte e principalmente nesse momento de quarentena cultural que a gente aproveita para pensar em como tem sido legal isso tudo, né? É o lado positivo desse caos todo, que é a possibilidade de a gente ter uma imersão maior, para pensar o mundo, pensar as pessoas, né? Pensar nossas relações, pensar o outro, pensar nós mesmos. Enfim, toda Sim, essa reflexão que a humanidade faz hoje pela possibilidade de estarmos impossibilitados de convívio social, nos tem possibilitado pensar sobre muitas coisas. Eu acho que acaba o universo de forma trágica, obrigando a humanidade a repensar a si mesmo, repensar as suas relações, os seus significados e valores. E hoje, no Dia do Índio, é um momento da gente poder também pensar um pouco. O professor Carlos Rosa, da universidade, dizia que o índio é o intimamente outro. Foi a mais bela definição que eu já vi de índios em toda a minha vida. O intimamente outro. Então, a antropologia europeia tratava o índio como o outro. O outro é sim. aquilo que não sou eu, né? Uma oposição, diria assim. Né? O outro é o diferente, né? No espelho da civilização. Então, o intimamente outro já é parte de mim, né? É do que eu sou, de como eu ajo, de como eu penso, né? É o que chama-se de cosmovisão, né? Minha visão do mundo. Então, pensar o índio não é pensar o outro, é pensar a si mesmo, né? Nós, povo brasileiro e tudo mais. Mesmo reconhecendo de que nós temos 250 etnias, não é verdade que nós falamos só o português, nós temos dezenas de línguas, só que eu conheço 6 troncos linguísticos que variam em inúmeras outras tantas línguas que contribuíram com a sofisticação, o melhoramento da língua portuguesa, por isso que nosso português não é uma língua de Portugal, é a nossa língua, é diferente, porque ele assume elementos indígenas, então a forma de se comunicar, o nosso gestual, a nossa relação com a natureza, com o ambiente. Eu acho que eu vi o Ailton Krenak falando antes sobre esse momento da reconexão que o homem precisa ter nesse momento do Covid com o meio ambiente, porque ele foi construído, em algum momento houve uma ruptura, que ele chama,
com a natureza e que agora é a hora de se reconectar com a natureza para a gente buscar esse equilíbrio, reconectar com os rios, reconectar, quer dizer, o homem. Hoje eu vi uma entrevista bonita dele, ele dizia o seguinte, que a floresta é o jardim dos povos indígenas, né? Elas são cultivadas, elas são desenvolvidas, são mantidas e preservadas dentro de um conceito de relação simbólica com o meio ambiente. Então, o índio, quando morre, quando nasce, em seus mitos, tem a transformação em peixe, em árvore, em bichos e tudo mais. Então, essa relação funeral bororo, que no momento do funeral o cara vai lá na mata matar um bicho de grande porte, porque esse bicho teria depois uma relação, o couro da onça, né? Vai ficar lá como proteção da aldeia, e esse espírito ele iria depois de um mês voltar para a natureza e ninguém fala mais o nome do índio. Então, quer dizer, você fica um mês de funeral ali chorando, escarificando, né? As índias cortam os braços, assim, sofrem, choram e etc. Um mês de ritual. Depois daquele um mês, diferente da gente que cultua o espírito para o resto da vida, vai no cemitério e tal, aquilo deixa de existir. Nem o nome do indígena é pronunciado na aldeia. Ele voltou para a natureza. Então, essa relação dos índios com a natureza, que em algum momento a gente se afastou dela, porque a natureza para nós, nesse conceito cristão ocidental, Deus, a gente foi criado para reinar sobre todas as coisas, nos desconectou, de certa forma, com esse meio ambiente que precisa agora Deus, de a pensar ideia nisso. de que Deus nos fez para dominar a natureza, né? Tem um pouco Claro, dessa sim. ideia do cristianismo, tem Reinar sobre todas as coisas, né? uma história interessante do Elton Krenak, só aproveitando o gancho, ele Sim, está com fica um lá. livro, a Amazon tá dando gratuitamente um livro dele hoje, eu acho, de hoje para amanhã, tá para baixar o livro versão PDF. Eu, Uhum. inclusive, sugiro pra todo mundo que está vendo aí, Elton Krenak é um pensador importante, né? Sim. E como é o nome dele? Viveiro de Castro, né? Ele Sim. conta uma história seguinte: os portugueses, quando chegaram, eles também tiveram dúvidas, obviamente, sobre a humanidade dos indígenas. Eles Sim. perguntavam se os indígenas tinham alma, né? E os Tupinambá, né, que tinha uma relação com a anatomia muito próxima, porque né, tinha esse processo de comer o inimigo e tal, antropofagia, eles perguntavam também se os portugueses eram humanos, só que o teste, como é que eles queriam provar se os portugueses eram humanos? Provavelmente mataram um, abriram para olhar se havia similitude, né, entre Sim. o orgânico daquele corpo com o que eles estavam acostumados a ver. Então são duas Absurdo. concepções diferentes, né, para tentar provar se é humano. O metafísico, será que tem alma? Aí a igreja que vai falar, e os indígenas ali, os Tupinambá, pensando fisicamente. E a igreja, sim, também é essa coisa da civilização que nós vamos falar sobre isso, que é a tal da Guerra Justa, que na verdade o processo de colonização da América como um todo, e aí a gente chama ameríndio, ele vinha com o imaginário do diferente, do novo mundo, como alguém que precisa ser catequizado, salvo, né? O governo Uhum. português tinha como uma grande marca a Cruz de Malta, né? Então essa coisa da cruz que se coloca, que se inaugura, né? A primeira missa, essa inauguração do Brasil que vem com essa cruz, terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, a cruz, né? A Uhum. cruz é o cruzado, né? É a expansão de fé que Portugal assume com a Espanha. Então esse outro lá era alguém que precisava ser catequizado, né? Então a Anchieta, que está aí no nosso imaginário, mas não só a Anchieta, mas vamos dizer assim, os jesuítas, que foi criado no século XVI, essa ordem específica vinculada ao Vaticano, tinha uma pretensão, no momento que o mundo estava sofrendo, abandonando o cristianismo, de reificar a fé no novo mundo, restabelecer o poderio romano, sacro romano no novo mundo. Então esse índio, ele era alguém que não tinha alma, né? A alma dele era bárbara, ele precisava ser catequizado. Então, em nome da fé, criou-se um conceito chamado de guerra justa, que é parecido com guerra santa, que foi o quê? Foi a cruzada para reconquistar, que é hoje Jerusalém, para o domínio dos cristãos, dos católicos,
lutando contra os judeus e muçulmanos. Essa foi a guerra da reconquista da Terra Santa. Então chamava-se Guerra Santa, e aqui criou-se um conceito para os índios de guerra justa. Quer dizer, aquele que não aceita a catequização e a fé de uma maneira justa, o nome diz guerra justa, como se fosse possível duas palavras contraditórias haver uma guerra justa, né? Matar-se em nome da fé. Então, quando se estabeleciam os povos que mereciam guerra justa, era exatamente aqueles que não aceitaram esse modelo de colonização, de padronização, de unificação de língua, de conceitos e etc. Então, você tem pelo menos 3 movimentos. Um que se adentra para o interior do continente, eu falei sobre isso num artigo. América. Eita, deu uma travada. Está tranquilo. Deu uma travada. Tudo bem? Voltou. Aí? Vamos esperar. Então você tem um movimento de pressão, você tem um movimento de pressão, irmão, para o interior do continente. Então aqui no centro da América Austral vai ter a maioria dos índios que desceram dos Andes e aqueles que estão vindo do litoral. Então tem muitas sociedades indígenas que vieram da parte litorânea do continente. E aí aqueles que alguns eram preados, não se esqueça que Antônio Pires de Campos, que foi um dos primeiros bandeirantes que veio aqui, o próprio Pascoal Moreira Cabral veio atrás de preação indígena, que é a escravização. Então os índios eram chamados negros da terra, porque negros da terra eram os escravos que poderiam ser obtidos aqui na própria América. E no processo espanhol foi muito mais violento ainda, a mita foi muito mais violento, não sei se dá para falar mais ou menos violento, mas os dois foram um processo de escravização. No Brasil não, na colônia chamava-se guerra justa. Então há aqueles inimigos que não aceitavam de forma nenhuma guerra justa. Aqueles que nós conseguimos escravizar, os negros da terra, os negros da terra. E havia aqueles que eram mais, digamos assim, tinham maior possibilidade de assimilação com o projeto português. Por exemplo, o Parecis é um exemplo disso. Em todos os documentos do Parecis, a professora Loiva da universidade pesquisou isso, todos os documentos do Parecis no período colonial, eles são abertos, são mais civilizados, eles são mais polidos, eles têm mansidão, as mulheres são mais bonitas. Então, ele identifica aquele povo como mais facilmente assimilado a esse modelo de colonização. Aqueles que guerreavam como o Paiaguá, o Guaicuru, o Caiapó, guerra justa. Vamos matar em nome da nossa fé, né? E aqueles que nós conseguirmos escravizar, aliás, que toda guerra justa virava escravidão depois, porque assim como em Roma e todas as guerras de escravização, quem é dominado automaticamente depois é escravizado. Então esse é o panorama que nós temos desse processo de invasão, né, desse espaço. Então quando diz assim, os índios só atrapalham, quer dizer, peraí, né? Os índios têm muita terra, os índios tinham toda essa terra, quem invadiu o quê, né? Se os caras estão aí há 5.000 anos, como invasão? Como que é difícil essas categorias serem trabalhadas hoje, e a gente ouve a imprensa às vezes, e as pessoas mesmo dizerem isso. Então, a gente precisa estudar a história, reconceituar e entender um pouco mais o que sobrou, o que fragmentou desse processo todo de invasão, conquista e colonização da América Portuguesa, de cidades históricas como Cuiabá, Goiânia, Goiás. Em Cuiabá a gente tem a questão dos povos, que é uma coisa que assim sobra uma história interessante, assim, que na mentalidade popular, que assim, algumas etnias são tidas como mansas e outras tidas como bravas. Sim. E é doido, porque na verdade todos os povos eles foram subjugados, né? Alguns povos estrategicamente tentaram, né? A gente vai ter narrativas de uma tentativa para poder se salvar, entrar num processo de negociação. A gente vai ter isso pelo país inteiro, né? E aí esses povos são considerados mansos, mas na verdade é uma estratégia diferente de cada povo. Alguns se rebelaram completamente e acabaram sendo dizimados. Inclusive, eu queria que você me falasse se você acha que os Paiaguá foram dizimados ou eles estão nessa relação. Os Paiaguás é o maior exemplo de genocídio
desse processo de contato. E, curiosamente, o nome do nosso Palácio do Governo hoje, que é o apogeu do processo civilizatório, chama-se Palácio Paiaguás. É uma homenagem paradoxal ao genocídio. Né? E lá no próprio Palácio Paiaguás existem umas telas, um dos painéis do Espíndola, que chama-se bovinocultura. Quer dizer, é o apogeu da cultura do boi, da pecuária, sobre um território dos Paiaguás. Ali na verdade, é um monumento ao genocídio, à destruição dos povos indígenas. O Paiaguá lutou 18 vezes contra os portugueses. Durante 61 anos, houveram 18 guerras contra os portugueses durante esses 61 anos. Em 1725, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 43, 44, 52, 70, 71, 75 e 86. Só o que está registrado aqui pelo Barbosa de Sá, que é um cronista antiguíssimo, foi o primeiro cara que registrou. Ele disse assim, o Paiaguás era para matar mesmo, não tinha jeito. Porque o Paiaguás, ele era um índio, o professor Carlos Moura chamei de índios anfíbios. Eles viviam quase que 70% do dia dentro d'água. Eles tinham dificuldade de andar em terra. Eles eram trôpego nas terras. Os portugueses tentavam atrair eles para a terra, para o seco, para tentar ter uma melhor condição de combate. Porque na água, ele atacava em corredeira, como ninguém. Ele jogava água nas munições portuguesas e aí a pólvora ia para o pau, não tinha como atacar. Eles usavam os remos como lanças de combate. Eram índios que atacavam de surpresa as monções, que eram aqueles comboios de canoa que vinham de São Paulo, etc. Assim, na virada da noite ali, escurecendo, ou de manhã muito cedo. E eles tinham uma capacidade bélica impressionante de aparecer e sumir na água, que era algo impressionante. O Carlos Moura, que pesquisou, chama os índios anfíbios, diz que eles eram índios que viviam praticamente dentro d'água. Então ele conseguiu dominar esse território pantanoso, cheio de rios, com uma eficiência muito grande. E foram inúmeras bandeiras organizadas aqui, muito dinheiro, 400 pessoas, 500 pessoas com canhão, com armamento pesado para atacar os caras, e não conseguiram. Eles atacavam as monções e não permitiram. Eles se debruçaram no combate. Eles se extinguiram na guerra. Hoje tem uma rede hoteleira que chama Palácio Paiaguá, Hotéis Paiaguás. Né? Então a gente vê muitas homenagens assim, nome de edifício, nome de empresas e etc., e às vezes eu acho que talvez, eu não sei, né? Não quero julgar ninguém, mas os donos às vezes não têm noção do que é isso, né? Do que estão falando, né? Não tem nenhuma ação educativa para dizer o que nós estamos falando, né? De repente isso pode ser uma oportunidade de discutir uma nova história, construir uma consciência diferente, né? Mas o fato é que... Porque o nome pelo menos o nome fica familiar, né? Para todo mundo, no geral, né? Faz parte e a partir disso pode imaginar, de repente, a partir daí é importante, pode ser uma porta de entrada para discutir a história. Né? Sim, são pretextos cotidianos que nós temos para conversar sobre isso, né? Mas é fato que essa memória está aí, né? Os povos estão lutando até hoje, né? Resistindo, alguns sendo exterminados, garimpeiros invadindo. Nós estamos vivendo essas novas guerras justas, elas estão acontecendo. E o nome é interessante porque tem gente que acha justo mesmo até hoje, João. Tem gente que acha que é justo isso, né? Invadir, pilhar, matar, explorar, destruir, né? Que é como se nós estivéssemos falando de um outro que não faz parte da nossa história. De que forma a nossa educação nos permite enxergar alguém tão próximo de nós como alguém tão distante, né? Imagina a força da educação na nossa vida, né? E tem uma coisa bizarra, né? Uma coisa bizarra sobre produtividade, né? Então, acusam os indígenas de serem improdutivos, de terem muita terra, mas a gente vive num país onde a concentração de terra extremamente criminosa do ponto de vista social, né? A gente tem pouquíssimas pessoas que concentram um número de terra
gigantesco e nem sempre essas terras são produtivas. É E, na verdade. maioria das vezes, cumprem função social, porque quando são produtivas são mecanizadas, por exemplo, né? A Sim. questão do uso abusivo de veneno, que acaba afetando, por exemplo, os moradores do entorno. Então, tem um pouco disso, né? Como se o estilo de vida dos indígenas fosse absurdo, que tem muita terra, eles não fazem nada e tudo mais, que na verdade é um etnocentrismo, né? A ideia, o Ayrton Krenak falou, parece que o povo branco se acostumou tanto a escravizar, que hoje, se eles não se escravizam, eles se sentem mal, né? Porque para eles é um absurdo ver uma pessoa Sim. vendo a vida como uma dádiva, né? A vida como uma dádiva, como eu estou aqui vivendo e estou tomando banho de rio e me alimentando do que Coletando, pescando, dá, comendo cortando e beiju, né? pescando Ah. e estou vivendo a vida como uma dádiva, né? Quer dizer, tudo isso é demonizado na nossa cultura, o que é Mas bizarro, também, porque mas os indígenas também, sofrem João, até hoje. mas também a gente também não pode romantizar demais, né? Eu acho que os índios têm direito a fazer o que bem entender da sua área. Os parecis estão plantando soja em, sei lá, em 5 hectares. Aí os parecis de novo e a aproximação com a gente, né? A forma de organização Sim. de trabalho dos parecis lá no século XVIII já era algo muito próximo do que o português produzia, da rotina de trabalho, da disciplina de trabalho, produzir ter roças e tal. Isso facilitou o processo de contato. E esses contatos, eles são contatos que se dão através de trocas, né? Rondon, quem não lembra do varal de Rondon? Que ele botava os brindes. Desde os jesuítas se fazia isso, que é os presentes, os moitarás, né? Que se colocava as cestas com Uhum. faca, espelho. Isso é verdade. Né? Isso se repetiu e se repete até hoje. Né? Os bororos se dava cachaça, fumo, né? Se destruiu praticamente a geração de crianças e jovens com a introdução de alcoolismo para pacificar, amansar, né? Assim como se diz. Sim. Então, esses processos de contatos, né, são processos de contatos que têm uma falsa bondade, vamos dizer assim, o Estado, nas pessoas frentes de colonização, quando vai um garimpeiro lá, diz, mas eu estou aqui ajudando, eu que compro combustível, estavam passando fome e tal, e por trás disso tem uma exploração. Mas o que é mais importante é o seguinte: essas terras são de usufruto indígena, mas são da nação brasileira. Quando fala, vou invadir a área indígena, é um território federal, sob o usufruto dos povos indígenas. A gente não pode pensar isso como uma propriedade particular dos índios. Os índios têm o salvo-conduto e a obrigação de zelar por esse patrimônio que é nosso. Né? Então, quer dizer, o que restou de domínio ambiental são as reservas ambientais indígenas. E assim, até que ponto essas terras devem servir ao Brasil? Até que o alto, que se chama autonomia dos povos, defina o seu interesse, que seja de coleta, que seja de pesca, que seja de produção agrícola. Eu, quando fui secretário de Agricultura Familiar, é inúmera a quantidade de índios que quer plantar, quer produzir, que quer plantar mandioca, que quer plantar milho tradicional deles. Não só para comer, não, para vender também na merenda escolar. Então a gente não pode pensar isso como uma estufa de. Uhum. Peraí, tá travando. Peraí, tá dando uma travada. Ah, é? Engraçado, a sua imagem tá chegando. Será que é a minha internet? A minha internet tá de boa aqui. Tá, tem uma perguntinha aqui. Você tá certo com relação à romantização, né? Eu tô falando que o Ailton Krenak estava um pouco falando disso, porque no geral, né, os brancos ou as pessoas que têm são ignorantes em relação que são os povos indígenas, eu acho, principalmente muitos. Ixi, deu uma caída.
Cortou, você tá cortando. Olá, tá me ouvindo agora? Você tá me ouvindo? Suelme? Tá me ouvindo, Suelme? Acontece, minha gente. Eu acho que a sua internet, Suelme, deu uma travada. Esse horário é ruim mesmo. Muita gente online. Ih, caiu. Já tô votando, a gente já tá votando, minha gente. Tem umas perguntas aqui que eu vi aqui em cima. Uma eu acho que eu posso responder. Suelme voltou? Voltou. Uma eu acho que eu posso responder, que é do Flávio. Flávio, você ainda está aí? O termo adequado para se referir aos povos indígenas são povos originários, assim, no geral, que a gente vai chamar, né? O termo indígena, como eu falei, ele é um termo branco, né? Os próprios indígenas se autodenominam pelo nome da sua etnia. Então, um Bacairi se vê como Bacairi. Você não chama, você reconhece como indígena. O indígena virou, eu assim, no geral, né, uma maneira também de aglutinar todo mundo em torno de uma luta, né? Mas Bacairi é Bacairi, Bororo é Bororo, e assim vai. Aí é povos originários, né? A ideia do nativo, né? Do povo nativo, eu acho que faz uma alusão a também dentro de uma visão etnocêntrica, né? Faz uma alusão a povos menos inteligentes, né? No geral. São povos originários, eu acho que é o termo mais correto. Com relação à pergunta da Viviane, ué, Suelma saiu. Tô tentando botar ele aqui de volta. Com relação à pergunta da Viviane, Eu votei. tô muito bem. Desculpa, eu tentei colocar você aqui, eu estava respondendo a pergunta. Ok, não, normal. Vamos lá, irmão. Eu não sei nem onde parei, mas manda as perguntas aí, vamos conversar com o Tem uma pessoal. pergunta aqui que a Viviane está fazendo, que se você acha que o Humberto Spínola foi irônico ou Legal, a Bercinho. imagem dele lá no Palácio Paraguai. Eu também acho que boa pergunta. Boa pergunta, cabulosa, capiciosa. Capciosa. Bovinocultura, cultura do boi, né? Ele está tirando uma onda ali, com certeza. Ele é um artista de vanguarda, né? Ele se coloca a civilização do boi. Venceu os outros povos indígenas todos, o apogeu do boi. Né? Então ele coloca aquilo como, né, coloca as estrelas do mapa, da bandeira, é muito lindo aquilo ali. Né? Então, assim, esses múltiplos significados, né, estão aí do nosso lado. Nosso hino do Mato Grosso, muita gente não conhece, só tem duas menções aos índios, só duas. E uma está como Bom Selvagem. Eu até ia cantar aqui, mas eu sou tão ruim para cantar. E outra como Bom Selvagem, outra como Guerra Justa, que fala do Paiaguá. Que fala, no momento fala que o índio goza na selva, que ele vive no mundo de forma romântica, né? E num outro momento ele aparece que o bandeirante que conquistou o feroz Paiaguás, matou. Ah, Então, sim, sim. Alguém comentou aqui que aparece no hino, inclusive, né? Do hino. Aí ele menciona o Paiaguás. Há um heroísmo. E aqui tem um monumento dos bandeirantes, ali na praça, que muita gente não conhece, quando fez 200 Horrível aquele monumento, é horrível. Aquilo pois é, ele é um pódio, né? Eu acho ele não é horrível, ele precisa ler ele, né? É um pódio civilizatório.
o branco português, que é o bandeirante, que representa a civilização, que está no primeiro lugar do pódio, o negro, que mal aparece a face, está meio de lado, né? E o índio, que está ali tocando uma flauta de forma muito romântica, muito ceci-peri, muito idealizada de índio, né? Que dá a ideia de que o português veio aqui trazer a civilização para esse povo atrasado que está no estágio inferior e tudo mais. Então, precisa reler isso à luz do nosso entendimento de que esse pódio civilizatório ele continua até hoje tendo significado, né? Ele continua sendo repetido, não numa noção de diálogo responsável e saudável, mas como o silêncio, um silêncio barulhento, né? Que está aí onde estão esses povos, o que nós sabemos sobre os índios, né? Nós temos aqui Mato Grosso, é o segundo maior número de povos indígenas do Brasil, tem 70 mil índios. Quem que já foi numa aldeia, quem que sabe qual que é dos índios, qual que é a cultura? As pessoas acham que é tudo igual, né? E se você colocar um chavante com um bororo, você tem rivalidades históricas, o caiapó, enfim, são todas especificidades. E o português, quando esteve aqui, ele soube explorar essa geopolítica. Ele aliou-se a algumas tribos que era adversária para construir as guerras. Por exemplo, o Guaicuru. Vamos falar do Guaicuru, eu trouxe até uma foto do Guaicuru. Olha isso aqui. Essa foto. Sim, sim. Conhecidíssima, né? Olha sim. aí. Olha, mas parece que não é... A técnica de montaria, Jun. Olha sim. só. Você tá louco? Então, quer dizer, eles pegaram os cavalos lá dos espanhóis, porque os Guaicurus já iam lá em Assunção, os paraguaios também já iam lá em Assunção, né? Pegou os cavalos andaluzes, que eram os cavalos espanhóis, domesticaram os cavalos, que é hoje o nosso cavalo chamado pantaneiro, e ele desenvolveu uma técnica de montaria no dorso do cavalo, que onde cabia o corpo do cavalo, evidentemente, que passava o cavaleiro. Né? Então você não corre de um galho te derrubar na posição vertical, ele foi para a horizontal. Os portugueses tentaram fazer essa técnica, não conseguia, nem com arreio. Então ele dominou uma técnica de guerra e uma domesticação do cavalo que os Guaicurus chegou, que era um índio chamado de corso, que o índio, esse aí ficava o dia inteiro em cima do cavalo. Eles faziam tropel aqui em torno da vila de Cuiabá, gritarias que as pessoas não dormiam à noite. Eles faziam isso como um terror psicológico. As pessoas não dormiam com medo do ataque dos Guaicuru. Também o Guaicuru só sobrou um remanescente. Ele guerreou tanto, né? E ele tinha mais de 6 mil cavalos. Tem um cronista que fala de mais de 6 mil cavalos do Guaicurus, que eles domesticaram, começou a vender para o português e começou a vender para o próprio espanhol. Eles iam lá, pegava ouro aqui, vendia para o espanhol lá, o espanhol trazia prata para cá, e eles começaram a estabelecer as suas micro-relações de sobrevivência explorando essa geopolítica entre Espanha e Portugal. E se aliaram aos portugueses contra os espanhóis. Talvez os espanhóis só não reconquistaram essa terra aqui porque ele fez uma aliança com os Guaicurus. Os Guaicuru foi lá para o Forte Coimbra, se uniu lá junto. Aí um cara muito conhecido na história aqui, que é chamado Ricardo Franco de Almeida Serra, que foi um engenheiro militar aqui de Mato Grosso. Ele fala muito sobre essa aliança estratégica com os paraguaios. Se os portugueses não aliassem com os paraguaios, talvez os espanhóis tenham reconquistado esse território aqui, que eles começaram a atacar a região ali de Corumbá, região do sul. Eles tinham o projeto de retomar essa área. Então, os portugueses souberam explorar isso. E os paraguaios não fizeram alianças. E os portugueses faziam isso, aliou com os parecis para lutar contra os bororo. E os caiapós, eles vinham por água, os Guaicuru e os paraguaios atacavam, além de outros índios, os bororos também, que estavam aqui nessa região inteira. E quando ia pela estrada de terra para se livrar dos índios, os caiapó, burduna. Que os caiapós, a arte da guerra deles é burduna, não é flecha. As burduna caiapó é combate corporal. Nós não estamos falando de guerra à distância, com flecha, com lança. Nós estamos falando
como chama isso? De Mortal Kombat. Corpo a corpo, né? Corpo a corpo. Então, esses caiapós também atacavam no meio da mata e sumia, tinha burdunas. Então, imagina como era vir para cá, nesse ambiente todo, se gastava muito com bandeiras para se defender. E o resultado disso, nós temos praticamente nenhum monumento aqui para dignamente relembrar, estudar, ensinar essas coisas, para que as pessoas possam ter uma outra visão sobre os índios, porque o agronegócio chegou como um mito que fundou, parece que nós não existíamos antes do agronegócio, e de que nós não temos 5.000 anos de história antes da presença da colonização. Estou dizendo, o agronegócio como um todo é muito agressivo, né? Então a convivência poderia ser do mito fundador do ouro, né? O mito fundador do ouro, o agronegócio conseguiu ocupar esse lugar do mito fundador do Moreira Cabral. O cara lá do Bandeirante hoje está com um saco de soja, né? Lá do monumento. Saco de ouro, né? É isso aí. É o novo... E deixa eu te perguntar, a questão dos Bororo, né? Que os Bororo também é tido como índio manso, assim, pelo populacho, né? E assim, o fato de Cuiabá ter sido construída longe do rio tem uma questão de anos de enfrentamento do povo Boi-Bororo e também questão dos ataques dos Paiaguá, né? Na vila, uma coisa aqui, parecida. Aí tem os Guaná, tem o Xané. Assim, o Barbosa de Sá, que escreveu esse livro, esse relato, perdão, não esse livro, que ele veio depois, ele dizia o seguinte: ele começou a escrever quem eram os índios que ele sacava que existia ali. Aí fulano foi escrevendo. Aí chegou uma hora e falou: cara, é tanto índio que não cabe na minha memória, da quantidade de índio. Então, fala assim, 200.000, 300.000 índios, né? Mas nós temos, por exemplo, aqui a presença do Bororo, o Bororo aqui, Corribo, Icuiepo, Icuiapa, são nomes indígenas. Alguns autores trabalham que existia uma aldeia chamada Cuiabá, né, que eram os Bororos. Agora, esse Pantanal velho todo que nós estamos, porque nós somos do Pantanal, tinha índio, como diz o cuiabano, para ufa de índio. Então, os primeiros bandeirantes sertanejos chegavam, ele mal falava o português, ele conhecia os troncos linguísticos, G, conhecia o macro-G, o tupi, o aruaque, ele conhecia a base das linguagens indígenas para acessar o diálogo, né, com esses povos. Então, esses sertanistas traziam junto contigo uns índios chamados carijós, né? E esses índios carijós, eles conheciam a língua geral dos outros índios para estabelecer contatos. Não se esqueça que se Miguel Sutil não tivesse alguns índios para vir aqui na margem da prainha achar ouro, talvez a colonização não ia sair do Cochipó do Ouro nunca. Então, os índios também deram o caminho de onde tinha o ouro para que os portugueses pudessem explorar. Mal sabiam que iam ser depois trucidados, mortos, escravizados, combatidos e tudo mais. Então, a relação... Então, essa história, esse mito de origem, como se os índios tivessem descoberto ouro ocidentalmente, isso é bizarro, né? Ouro é o mel, né? Mandei buscar o mel, com ouro. Na verdade, assim, é quase uma coisa mítica, né? O primeiro brasão da Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá tem um morro cravejado de ouro. Os caras já sabiam que isso aqui... Eles achavam que aqui ia ter mais ouro que em Minas Gerais. Ainda escreve lá no brasão: Vitus et sapiens, a virtude mais... Vitus aurum pascum, a virtude mais que o ouro. A virtude ficou para trás, né? O ouro era o ouro plascum aurum, né? Aurum. Não tinha, o virtus ainda não veio, né? A virtude talvez a gente vai ter pela frente. Mas tem muita terra para índio, etc. Para quem era dono de todas essas terras, o que tem é um fragmento ínfimo, né, do que restou de um processo de genocídio que exterminou
algumas sociedades que nós não vamos ter a oportunidade de saber nunca mais quem eram os Paiaguás, qual é a sua cultura, a sua cosmovisão, como que era a sua existência, né? Não estou falando só de curiosidade histórica, estou falando de tecnologias, de conhecimentos milenares sobre a fauna, sobre a flora, sabedorias, aprendizagens. Então, Sobre a própria existência humana, né? Das Da própria relações, existência humana. da sustentabilidade com a natureza. Os índios faziam manejo no Pantanal, que até hoje os pantaneiros repetem. Nossa relação com o trato de doença, com ervas, são todas heranças de milhares de anos de convívio com a natureza. Então, nós, ao exterminar os índios, nós exterminamos também a possibilidade de desenvolver outros saberes, outras filosofias, outros modos de vida para pensar o mundo, outras religiões, né? Enfim. Então, nós temos que, nesse dia, pensar sobre isso, né? Sobre as memórias, Sim. sobre as E histórias. lembrando que por ouro usavam já ouro, como eu fui no Museu Rondon, né? Teve uma apresentação bastante interessante, onde o pessoal só tinha boi bororo na mesa, que foi uma novidade, foi a primeira vez que isso aconteceu. E aí eles estavam falando um pouco sobre as memórias, né? Então, eles já usavam ouro, por exemplo, como joia, né? Como decorativo e tal. Então, tinha brincos que eles costumavam fazer com ouro, todos aqueles artefatos, eles continham ouro na tradição, né? Então, e aí os nomes, todos eles eram relativos, né, ao brilho. Então, aquele morro ali onde a gente tem a igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, era considerado o Morro das Estrelas, o próprio Córrego da Prainha, tinha uma nomenclatura que se referia ao brilho. Água de estrela, né? E aí parece que isso tudo foi, né? Não, eu fui buscar o mel e tal. Outra coisa que é interessante é como o território foi apropriado, né? Os Bororo tinham na mitologia o Morro de Santo Antônio, é um mito fundador, né, da população Boi-Bororo, o Morro de Santo Antônio. E aí Dom Aquino pega o morro e coloca no brasão do estado também. Sim. Mas ele Então, também, na topografia, nem tudo é violência, né? Estou dizendo assim, é uma parte de extermínio, mas tem uma parte se aproximando, assimilando. Está aqui na nossa audiência, por exemplo, o Bola. O Bola tem uma peixaria maravilhosa, vou fazer propaganda para ele, porque é um cara fantástico. Peixaria do Bola lá no Bom Sucesso. Esse aí é um bororo nato, daquele pé largo, assim, daquele que anda descalço o dia inteiro, que conhece o barulho do rio. Tá entendendo? Isso aí, de onde que vem esse negócio do cara? De remar sentado, de ficar em pé com zinga de vez em quando, de enxergar os cursos d'água, os bancos de areia, observar a natureza. Isso é a relação com os Guaná, com os Bororo, os Guaná que estavam ali com rede de teatro, até hoje lá no Limpo Grande, fazendo as suas redes artesanais. Aí o cara faz isso, que dura 6 meses, põe numa casa de artesão, cobra 3 mil reais, o cara acha um absurdo. 6 meses de trabalho, de tear esse manual, artesanal, de uma sabedoria desde as texturas, as estampas, motivações, etc. Existe uma ancestralidade. Então, a gente precisa desses espaços. Você quer conhecer os índios, não precisa ir numa aldeia só. Vai lá no São Gonçalo ver as ceramistas, pintar, manusear o barro com sauá. É uma tecnologia ancestral. Vai comer um peixe na beira do rio, conversar com o ribeirinho, como que funciona o ritmo das águas no Pantanal. Aqui, nós somos pantaneiros. Então a pessoa chega assim, eu queria ir no Pantanal, vamos para Poconé? Poxa, nós estamos dentro do Pantanal, o Rio Cuiabá é o principal afluente do Pantanal. Então aquela placa lá, bem-vindo à capital do Pantanal, não é uma jogada de turismo. Aquilo é uma verdade geográfica. Então a gente precisa conhecer esse intimamente outro para a gente poder nos reconhecer. A minha mãe benzia, minha mãe é benzedeira das melhores. Eu na escola tinha vergonha que os guris me chamavam, que minha mãe era macumbeira, era feiticeira, aquela coisa toda. Eu passei a infância com vergonha disso. Eu tive que chegar na universidade para entender qual a importância
e a relação mágica disso, histórica, cultural, com uma ancestralidade mais antiga dos povos indígenas, para mim chegar em casa e falar, mãe, eu quero que só me benze, né? Contra mal olhado, contra quebranto, contra espinhela caída, contra vento virado, né? Então, quer dizer, a que ponto nós fomos construindo esse eu distante desse outro, que ao mesmo tempo é eu. É louco esse jogo, né? Na verdade, é uma negação do eu. Então, quando você vai no teu espelho, irmão, que você olha teu nariz, teu cabelo, sua cor, seus olhos, teu nariz, suas orelhas, você tem que se auto-reconhecer. Não no espelho do europeu, do português, como verdade, mas no espelho da colonização sua, da sua colonização, de quem você é. Então, discutir o índio é discutir quem nós somos. Então, hoje, todo dia do índio, aí pinta as crianças de guache e ficam dançando como índios americanos, que não tem nada a ver com a gente. Isso é forma de comemorar índio, as escolas repetem isto. De que índio nós estamos falando? De quem é esse outro? De quem sou eu? Então, essa é uma questão psicológica fundamental da nossa... E o indígena ainda tem, né? Porque na escola, quando eles fazem esses rituais, a impressão que dá é que a gente não tem, né? Que não existe indígena mais. É como se fossem populações que estivessem extintas. No tempo verbal, né? Eles Isso. viviam, eles faziam. Eles estão mais aqui, eles caçavam, eles pescavam, e é muito isso, né? E aí chega um adolescente indígena e fala para um adolescente não índio, e fala, sou índio. Imagina, você tá de tênis, você tá de camiseta, você tá usando celular. Porque, assim, no imaginário fica um pouco, né? Tá lá no século XVIII, tá lá no século XV. Eu queria até sugerir um livro maravilhoso, eu tentei achar ele aqui, chama da Joana Fernandes, Índio, Esse Nosso Desconhecido. Maravilhoso esse livro, inclusive. Muito legal, ele é bem assim, didático, né? Tinha que ser reeditado, né? Ele é legal, né? É maravilhoso. Ele é didático em todas as questões básicas, aí, ó, gente. Essa coisa quem tiver básica, questões de indígena, maravilhoso. A sugestão está dada. Eu vou ver se eu acho ele aqui com o tempo, eu mostro. Eu tenho muita coisa de índio, de antropologia, né? O Rick Batista, enfim. Nós temos que entender que essa sabedoria indígena é que vai salvar esse país para pensar em novas formas de civilização, que não são essa que se come a terra, que se destrói a natureza para virar dinheiro, né? Que a gente pode criar outras oportunidades de construir outras relações de afetividade, de família, de respeito, de desenvolvimento sustentável e de reconexão com o mundo natural. Nós não podemos desconsiderar que essa tragédia biológica ela dá um exemplo muito claro de quanto nós somos vulneráveis, né, ao meio ambiente, né? Porque quer queira, quer não, os Panará foram destruídos, os índios morreram por causa de gripe espanhola, morreram por causa de gripe também na colonização, que foi uma espécie de genocídio, não, de guerra química. E nós estamos vivendo isso, né, cara, novamente, quer dizer, a experiência de sentir agora no eu o que o outro sentiu, né? Os Panarás, daqui o livro, ó, super lindo, a ditadura militar jogavam roupas contaminadas de gripe para exterminar esses povos, né, que estavam no meio do caminho da 163. Era melhor exterminar do que aldear, né? Então, quer dizer, essa política, você fala assim, porque a 153 lá em Água Boa não pode passar dentro de uma área indígena e não pode asfaltar a BR federal. Peraí, né? Vamos empurrar os caras para lá. Na Bolívia faz isso. A Bolívia, se tiver um índio no meio da estrada, empurra eles lá para o outro lado e passa a estrada no meio. E os cemitérios. O Krenak fala que a colonização matou os índios, enterrou nos cemitérios para construir suas cidades. Né? Não dava para pensar algo diferente? Dá para pensar outras coisas? De convívio, de harmonia? Né? Então é isso. Ainda em Mato Grosso a gente tem bastante esse processo acontecendo, né? E, sobretudo, a gente vai ter aqui no interior, aqui na
na, nessa beirada de... na fronteira com a Bolívia, né? Esqueci o nome dessa etnia, gente. Eles são pequenininhos. Eu esqueci agora, mas eles têm um problema porque eles vivem na fronteira do Brasil entre a Bolívia. Então, eles são vários grupos, né? E aí, ali em Vila Bela, tem um grupo agora que está tentando resgatar um pouco a memória e resgatar, sobretudo, a identidade, para poder, sobretudo, reivindicar ali alguns territórios. E a gente tem um processo político muito forte, né, que vai desencorajando, sobretudo, os chiquitanos, alguém lembrou aí? Chiquitanos. Que vai desencorajando os jovens, por exemplo, né? Então a gente tem políticos, a gente tem fazendeiros, tudo mais, que vão desencorajando esse processo. E a gente tem pessoas mais velhas que estão tentando retomar esse processo. Porque os chiquitanos já se reconhecem ali em Cáceres, se reconhecem em Porto Espiridião e tal, mas em Vila Bela é um problema, porque esse processo é muito difícil, porque existe uma guerra ideológica, né? Uma guerra, sobretudo porque os políticos, os fazendeiros, eles vão abordar os jovens, né? Os jovens sentem vergonha de se reconhecerem como indígena, né? Quando eu era jovem, conheci uma moça de Cáceres, e aí eu perguntei para ela se ela era indígena. Ela falou assim, eu não sou indígena não, mas meu primo que mexe com essas coisas. Por conta... mas meu primo... E ela era uma Pocahontas, né? Uma Pocahontas. Sim. Ela fisicamente, eu perguntei por isso, né? E ela falou, não, eu não sou não, mas meu primo que gosta dessas coisas. Porque tem um pouco disso, né? Da pessoa, mesmo tendo feições, ela não se reconhecer em função de todo o processo de pressão, né? De sofrimento que existe. Isso é muito difícil nos territórios todos. Ali em Vila Bela é muito violento, inclusive. Tem um monte de gente aí conversando. Eu acho que a gente podia falar um pouco com eles para interagir, né? O que você acha? Vamos lá. Né? Vai lá, manda ver. Tá, aqui em Barra do Garça, minha mãe foi educada numa escola de salesiano, na aldeia Meruri, olha aí, as memórias, né? As nossas relações com o índio. Sim. Aí fala da guerra biológica aqui, a Silveira, guerra biológica, né? Quer dizer, na verdade, essa estratégia, desde lá de Pizarro, lá de Cortés, lá na Espanha, ele é um processo de contato, ele traz também a carga viral, junto com o processo de colonização e, inevitavelmente, criava um extermínio direto. Né? Se a gente conseguisse levantar essa situação toda, mas, infelizmente, ainda tem pouco pesquisa sobre isso. Né? Bom, o Zé Medeiros, que é meu amigo, um abraço, Zé, que é um grande fotógrafo, teve uma live ontem maravilhosa, pergunta, e quem é o índio, né, cara? Quem é o índio, né? O ameríndio, né? O ele, o outro, né? Eu acho que essa é uma definição que cada um tem de si, né? Mas eu penso que a melhor definição, eu volto a repetir, é o intimamente outro. Né? O índio não pode ser colocado como o outro apenas diretamente, sem esquecer esse tipo de história. Todo mundo tem uma história trágica de alguém que foi preada pelos índios para casar, sabe? Minha avó dizia que meu bisavô pegou a mulher dele na aldeia e preou. Você imagina a violência disso, né, cara? Que pegou no laço, né? Pegou no laço. Até hoje se diz, né? Então, esse processo de violência, imagina essa sociedade machista, masculina, chegando aqui com as mulheres, vamos dizer assim, com seminuas, com roupas diferentes do modelo ocidental. O imaginário sexual dessa colonização, da violência disso tudo, sobre em especial as mulheres, né? Uma sociedade que poucas mulheres vinham na colonização de Portugal e até do interior do país. Então, a forma que se tinha de buscar casamentos era a miscigenação. Lá em Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire fala de que essa relação foi dócil, amistosa, como se mandasse buquê de flores, né? Vamos dizer assim, né? Que tocasse violino e tal, que houvesse, como diz, encantamento. Mas nada, foi violência absoluta. Os colonizadores estupravam as negras. Até hoje se repete essa tragédia aí com pessoas que trabalham nas casas, empregadas domésticas, sofrem assédio. Esse dia
aqui no Quilombo, aqui o pessoal do Mata Cavalo faz uma feira aqui, quarta-feira, na Mandioca. Uma das vendedoras falou para mim que a mãe dela pôs ela para estudar numa cidade, aqui na cidade, foi pega lá morava lá no Quilombo e veio morar na casa de uma família aqui, e o cara aliciava ela o tempo todo, ela teve que fugir da casa. Então essa história ela acaba sendo uma origem violenta que nos criou, né? Então nós somos produto dessas relações desiguais, né? Isso não quer dizer que não houve encantamento, não houve amor de índio, não houve perícia, pode até ter havido. O branqueamento no Brasil, ele é todo baseado em estupro, né? Assim, a grande base dele, se você pega como é baseado em estupro, baseado em dominação. Né? Essa é a mentalidade patriarcal, né? A ideia de romana, do homem dominador, dentro de uma ideia ou ora é o bom selvagem, que vive lá no hino tocando flauta na natureza, né? Ingênuos, né? Que é aquela coisa da ideia da modernidade mesmo, Rousseau, né? O bom selvagem, e ora ele é o violento, né? É o índio selvagem, que precisa ser selvagem, inumano, né? Sem alma. Sem alma, desalmado, que é, que é a ideia do negro da terra. Então, precisamos ressignificar isso, irmão. Suelme, tem um pessoal perguntando aqui alguma coisa, se você quiser dar uma olhada. A gente tem 3 minutos, vai cair a live, porque a live no Instagram dura só 1 hora. Então vamos dar tchau pra galera? Vamos dar tchau pra galera aí. Pra ver se tem alguma coisa para responder. Maurinho, olha, professor Maurinho Rodrigues, gente fina, grande abraço. Carlos. Falando em semana que vem, tem live com ele, no sábado. Aí, Maurinho, tamo junto. Vou estar lá. Professora Irtes aqui conosco. Só dar um alô pra galera aqui. Elisete, José Medeiros, Milena, obrigado. Minha esposa está aí, a Cléo também, grande abraço. Viviane está aí. Enfim, geral, a Gleison, a Silvana esteve por aqui também, vi por ela. Enfim, agradecer esse povo aí. É tanta coisa, né? Passa rápido, mas eu espero que a gente tenha dado um tira-gosto para pensar o índio, né? Um tira-gostozinho, né? Os pratos frios. Agradecer vocês aí do museu. A semente vamos pesquisar mais, vamos aprender mais sobre o diferente, sobre esse outro íntimo que nos sugestão enquanto povo, né? Se enxergue melhor, olhe no espelho, tire a roupa, se enxergue, olhe as suas diferenças e se reconheça como rico, plural, diferente. Você vai ver mais feliz quando você se auto-reconhecer como brasileiro, único, legítimo, que tem a sua identidade e a sua forma de pensar o mundo. Você vai dormir mais feliz e mais à vontade. Vai cair em 10 segundos. Grande abraço. Obrigadão mesmo. Obrigado a todo mundo, gente. Até a próxima.